Geralmente, o preço tende a pegar a primeira liquidez que formou o range, nesse caso aqui, ó. O preço estava vindo de baixa, aqui o fluxo virou para alta, aí fez estrutura de alta. Aqui o preço pegou a primeira liquidez, está indicando para a gente que o preço quer começar a partir de agora a capturar a liquidez interna. O que é a liquidez interna? A hora que forma o range, porque o objetivo do preço é buscar liquidez interna, ou seja, a liquidez interna sempre vai ser aquela que está dentro do range, correto? E a liquidez externa é o que está nas extremidades do range. Ah, mas você falou que para formar o range você tem que ver o choke, que é a mudança de tendência. Exatamente. Porém, se você está trabalhando num time que você só vê o preço virar, você vê a formação de 3 candles aqui, ó, e o preço vira, a partir desse momento que ele vira, ele começa a subir, só quebrando topo, só aparentemente fazendo kick boss. Vocês devem lembrar do fluxo. Qual é o fluxo do time que você está trabalhando? Por exemplo, se você está trabalhando com o time de 15 minutos, que é o exemplo que a gente sempre usa, qual que é o fluxo dele? Olha com o fluxo, ou seja, 15 minutos será a estrutura e 5 minutos será o fluxo. Então lembrando que se você vê o preço simplesmente virando, apenas fazendo aqui a formação de 3 candles, por exemplo, antes de fazer aqui a formação de 3 candles, no 15 minutos que a gente só está vendo a estrutura, o preço virar, a gente vai confirmar no time de 5 minutos no fluxo para ver se a gente vai encontrar um choke. No time de 5 minutos a gente tem que observar se houve realmente um choke para validar essa estrutura, mas que a gente esteja só vendo o preço virar, esteja vendo somente o preço virar, sem ver aquela formação de choke toda que a gente aprendeu. Mas a gente passa para o time de 5 minutos, que é o fluxo do M15, para confirmar se houve realmente um choke, para poder validar essa estrutura. Se realmente o preço capturou a liquidez aqui, por exemplo, ele pegou a liquidez, aí o fundo tem a liquidez, né? No caso aqui, quando ele retorna o preço aqui, ele faz o choke, a gente vê a formação entre esquerda. Só que no time de M15 você não vai estar vendo essa pernada aqui, não vai estar vendo o fluxo do M5, vai estar vendo, geralmente, a maioria das vezes você vai estar vendo as pernadas lisas, e quando o preço virar, você faz a mesma coisa. Quando o preço virar, perde esse fundo aqui, ó, para você confirmar que realmente é o range M15, você passa o time para M5. Se lá no M5 você vê aquela varredura da liquidez e rompe o fundo forte, que seria aqui, você está validando essa estrutura. Por exemplo, M15 você vai estar vendo assim, mas lá no M5 o preço é obrigado a fazer uma varredura. Por exemplo, ele é obrigado a varrer. O mesmo exemplo, que se o preço lá no M5 voltou nessa pernada do M5, varreu a liquidez, quebrou a estrutura, e depois o preço rompeu esse fundo forte, era um fundo forte. Lembrando sempre, o preço voltou para a liquidez e quebrou o topo, ou o fundo, ou a estrutura, ele é topo forte ou fundo forte. Nesse caso aqui, o preço retornou, vai a liquidez, quebrou a estrutura, ele é um fundo forte. Retornou, quebrou o fundo, então agora ele se torna um topo forte, certo? Então aqui nós temos o nosso range formado. Ou seja, agora nós podemos identificar o que é liquidez interna e o que é liquidez externa. Ou seja, a partir do momento que forma o nosso range, a gente sabe que o preço ele tende a retornar. Quando ele faz o choke aqui, ele retorna para pegar a liquidez dessa pernada. Quando ele faz essa quebra aqui, que o fundo forte é perdido, está voltando para capturar a liquidez interna. A partir do momento que ele pega a liquidez interna, agora ele já cumpriu o papel dele. Ou seja, se ele capturou toda a liquidez que nessa pernada, ele já cumpriu o objetivo. Agora o objetivo dele é continuar e consumir a liquidez externa. Consome a liquidez externa, e a partir do momento que ele consome a liquidez externa, o preço começa tudo de novo ciclo. É assim que vai. Ele forma um range, captura a liquidez interna. É como se fosse a liquidez interna, como se fosse combustível para que o preço continuasse rompendo as estruturas, fazendo topos cada vez mais altos. Por isso que quando o preço perde um fundo forte ou um topo forte, ele tende a mudar a tendência. Ele captura a liquidez interna, ele captura a liquidez externa. E a partir do momento que ele forma um range, é só para capturar a liquidez interna, que é da pernada. E nas extremidades do range nós temos a liquidez externa, que a partir do momento que o preço sobe para pegar a liquidez externa, o ciclo recomeça, captura a liquidez externa, ele volta, faz um range para capturar a liquidez interna da pernada nova, mano. Ok? Aqui eu vou ver se consigo mostrar mais ou menos como que funciona. Aqui, ó. Aqui nós temos a liquidez externa. Vamos ver o preço trabalhar. Uma forma liquidez, formação de 3 candles, uma liquidez, formação de 3 candles. Ó, essa
a primeira liquidez. Quando ele perder esse fundo aqui, ó, ele tá dizendo que o fluxo virou, ó, virou para consumir a liquidez interna. Pegou o nosso POI. E aí sim, cumpriu o papel dele, agora ele tende a romper o topo. E aqui é como eu tava falando. O preço vem, né, faz topo e fundo ascendente, sem consumir nada. No caso aqui é o time do diário. Aqui ele simplesmente vira. A gente não vê aquela formação, o choke, como a gente aprendeu. Porque o choke tá aqui nesse caso, ele está acontecendo no fluxo. Quem é o fluxo do diário? O fluxo do diário é o H4. Então a gente baixa o time e vê a mudança de tendência, que é o choke, no time de H4. Ó, a gente baixa o time e vê lá no time do fluxo, da estrutura que a gente está trabalhando, no caso a estrutura que seria do diário, e o fluxo é o H4, que é o time que a gente colocou agora. Por exemplo, aqui ó, ele varreu essa liquidez. Por exemplo, aqui ele trabalhou assim. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa uma liquidez aqui também. Pessoa retorna, captura essa liquidez. Esse tem que praticar bastante, porque o gráfico ele não é perfeitinho como a gente faz na teoria. Aqui ele rompe. Daí quando ele faz essa mudança de tendência no time do fluxo do diário, que é o H4, ele está dizendo que ele está vindo consumir a liquidez interna, como se fosse pegando combustível ou estopando, digamos assim, estopando a galera que está com os stops aqui posicionados nesses fundos. Ou seja, a pessoa compra, às vezes compra aqui embaixo, né? E cada vez que romper topo, a pessoa vai subindo stop. E depois o preço vem só para estopar, para pegar essa liquidez, para gerar capital ali para a bolsa. Daí os caras com a grana pesada vêm e operam a favor da tendência. Ou seja, ele vira a tendência aqui só para estopar a galera aqui, mal informada, para depois eles colocarem o dinheiro deles no bolso.